Fala pessoal, então, estamos aqui no quadro Decifrando Sucesso e a gente decifra o sucesso aqui em todas as áreas, parte pessoal, familiar, parte empresarial. Então acompanha hoje, vamos ver o que a Angélica vai perguntar hoje, porque a gente faz uma programação. Ora, mas aí a Angélica, né? Sai de tudo. Mas tá tudo certo. O importante é realmente a gente conseguir decifrar o sucesso nessas três áreas, porque é o tripé para você dar certo na sua vida por completo. E aí, Angélica? Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta já. Pedro, se você tivesse que começar hoje do zero, absoluto zero, sem dinheiro, sem networking, como você começaria? Bom, hoje do zero fica muito mais fácil pelo seguinte, eu já sei meu perfil de comportamento, já sei meus dons. Sem você saber. Vai, Eu iria tirar tudo. Sem esse nível de consciência? Sem esse nível de consciência que você tem Bom, hoje. sem esse nível de consciência, por onde eu começaria? Buscando esse nível de consciência. Porque qualquer coisa que eu tentar fora disso vai ser tentativa e erro. É a mesma coisa que eu pegar, comprei, sei lá, esse computador. Vamos supor que ele é bivolt. Vamos supor que ele fosse 110. Tá. E aí eu tô com uma tomada para ligar em algum lugar. Preciso começar do zero. Aí vou ligar, bzz, queimou. Bzz, ou seja, tentativa e erro. Então a melhor coisa é como o Salomão fala. Vende tudo que você tem e adquire conhecimento. Adquire conhecimento, não, adquire sabedoria, não conhecimento, desculpa. Porque sabedoria é diferente de conhecimento. Quando ele fala vende tudo que você tem e adquire sabedoria, a lógica é uma metáfora. Não é para você sair vendendo tudo e sair comprando cursos. Não é esse o... Mas adquirir sabedoria. O que é sabedoria? É pegar a informação, transforma em conhecimento, muito tempo de prática com aquele conhecimento gera sabedoria. E a sabedoria vai te trazer resultado. Então, se fosse começar do zero hoje, a primeira coisa que eu faria é aumentar meu nível de consciência, guiado pelo meu espírito, comandando a minha alma e meu físico agindo de acordo. Aí você começa a ter resultado. Não dá para sair fazendo, sabe? A pessoa tá louca para correr, então me aponta para o lado que eu vou sair correndo. Velocidade é bom, mas com direção, porque você vai correr em direção ao muro e vai bater de cara. Sim. Entendeu? Então começaria por aí. E você acha importante nessa fase a pessoa ter um mentor? Não é importante, é necessário. Porque o mentor vai acelerar o seu processo. Tá. Você está louco para ter resultado, você está louco para conseguir vencer. Aí eu preciso começar do zero, não sei por onde. O mentor sabe. Ele já percorreu esse caminho. E acredite, é possível começar do zero. Só que as pessoas, eu recebo vários directs, você sabe disso. As pessoas, Pedro, eu quero começar do zero, mas não sei por onde. E eu estou tentando, e eu falo assim, gere demanda para aquilo que você sonha, para a sua missão e seu propósito. Não, eu estou gerando. Ah, está gerando? Qual que é a sua missão? Ah, não sei. Se você nem sabe sua missão, como é que você vai gerar demanda para ela? O que é a missão? A missão é quando você alinha aquilo que você ama fazer, com aquilo que você tem competência para fazer, com aquilo que o próximo precisa, e você pode monetizar. Isso é sua missão. Ali no meio está a sua missão. Tá. Quando você define isso, aí você tem que começar a gerar demanda para isso. O que é gerar demanda? Caminhar nessa direção. As pessoas querem ver o resultado final antes de começar a caminhar. Se eu for daqui para o Rio de Janeiro, o máximo que eu consigo ver aqui é a porta. Eu não consigo ver o final lá no Rio de Janeiro. Eu preciso começar a caminhar para chegar até lá. Eu falo uma frase sempre e as pessoas não entendem a profundidade dessa frase. É no ponto, é no caminho que os pontos são ligados. Sim. Então comece a caminhar em direção à sua missão. Você não vai saber como chegar lá ainda, mas você precisa começar a caminhar para gerar demanda. Você acha mesmo que Josué e Caleb poderiam adivinhar como eles iam entrar na Terra Prometida? Não, eles só sabiam que iam entrar. Tinha um grande sonho. E começaram a caminhar nessa direção. E durante o caminho as estratégias foram sendo desvendadas. Então é lógico que você precisa planejar, mas não muito. Planeje 80% do seu caminho só. E esteja preparado para o seu planejamento cair por terra. Porque novidades virão. E essa flexibilidade de saber adaptar o planejamento é importante, mas precisa de planejamento. As pessoas confundem. Como o planejamento ele vai ser desmontado pelo caminho, então não vou planejar. Não. Tá errado. Precisa planejar. Porque a hora que ele desviar do seu planejamento, você vai replanejar. E vai replanejar. Só que para replanejar, precisa ter um planejamento original. E para você ir para uma direção, por exemplo, eu vou daqui para o Rio de Janeiro. Eu tenho um planejamento no caminho, como eu vou fazer? Eu vou de ônibus, eu vou de avião, eu vou caminhando, peregrinação, por essa estrada, peregrinação com cajado na mão até o Rio de Janeiro. Uhum. Só que durante o caminho muitas coisas vão acontecer. Tá.
E aí eu preciso replanejar aquilo, como eu vou chegar até lá. Agora, se você quer planejar, não sei por onde caminho eu vou seguir. O Rio de Janeiro, para que lado que fica? Então precisa de um planejamento. As pessoas confundem muito isso, porque é mais fácil. Vou para o Rio, saio andando. E quero chegar lá. E quero ter o resultado que eu vou alcançar lá. Porque o planejamento ele vai definir qual é o destino. Isso. E quando não tem planejamento, você não tem destino. Então, qualquer lugar serve. Exatamente. E como eu preciso planejar, porque eu preciso começar a dar os primeiros passos de acordo com o que eu planejei. Sim. Só que virão novidades. E a capacidade de estar atento a esses downloads que você vai receber, de replanejar, é muito importante. Porque aí você se abre para as novidades. Aí, para mentores, para pessoas que vão trazer coisas para você, para downloads que durante o caminho você vai falar, caramba, entendeu? O povo jamais poderia entender, o povo que saiu da terra do Egito para ir para a terra prometida, eles não sabiam o que ia acontecer, mas eles tinham um planejamento, nós vamos sair daqui, vamos até lá. Eles sabiam que abriu o Mar Vermelho? Não, nem sabia que tinha Mar Vermelho na frente. Não. Eles sabiam que não ia ter comida no deserto? E que Nem pensaram nisso, só queria sair, né? E que Deus ia derrubar o maná? Nem sabia que era maná. Mas por que aconteceu tudo isso? Porque começaram a caminhar. Sim. E tinha um planejamento. Vamos até a Terra Prometida. E quando eles paravam, tudo parava, né? Você está entendendo? Então, esse é o X da questão. Se você aumentar o seu nível de consciência, para começar a fazer esse planejamento com os downloads que você vai receber do alto e começar a caminhar nessa direção. Colocando isso na prática, né? Eu sei que a gente vai falar um pouco do conceito, mas, Tá. por exemplo, eu achei muito interessante que nesse último DNA, uma pessoa abriu que ela estava com a loja para ir à falência e ela queria fechar tudo e ela estava desesperada, né? Como agir diante de uma situação dessa? Por que ela estava desesperada? Porque ela já tentou de todas as formas que ela sabe e o resultado é sempre o mesmo, porque ela age sempre da mesma forma. Por isso que eu falo que primeiro é aumentar o nível de consciência. Você vai agir da forma que você acredita que funciona, de acordo com as suas crenças. Há crenças limitantes, toda crença é limitante. Toda crença vai te limitar, até aquilo que você acredita. E você vai agir da forma que você acredita. E você agindo da forma que você acredita, sempre, você vai ter sempre os mesmos resultados. Entendi. E ela vem tentando com essa loja da mesma forma que ela sempre pensou e não vai mudar o resultado, enquanto ela não transformar a forma de pensar e de acreditar. Porque ela acredita que trabalhando daquela forma vai ter resultado. E está comprovado que não vai. E a loucura é que as pessoas ficam tentando, quanto mais eu me esforçar, eu vou continuar me esforçando e vou conseguir mudar o resultado. Não vai. Esforço é importante? Lógico que é importante. Mas o esforço direcionado e com competência. Aí dá resultado. E aí, por exemplo, numa situação dessa, o que você olharia primeiro dentro dessa empresa? Vamos lá. Onde está a deficiência dela? É em controle de despesa ou é em faturamento? Pelo que eu entendi, que a gente conversou muito rapidamente no DNA, é faturamento. Tá. Quais são as formas que eu preciso mudar a minha estratégia para conseguir atingir mais pessoas e vender mais? Quem já compra de mim, compra por quê? Faça uma pesquisa. Por que você compra de mim? Eu compro de você porque eu gosto disso. Então isso aqui é a parte positiva. Quando você não compra de mim e compra a mesma coisa do concorrente, por que você compra do concorrente? Então isso ele tem melhor do que eu. Tá. Mas eu vou copiar meu concorrente? Não. Aí eu preciso olhar para dentro de mim, entender por que eu sou único. Porque você não tem que ser o melhor. Vamos falar, tem uma loja, não tem que ser a melhor loja. Tem que ser a única loja que faz como ela faz. Só que para isso eu preciso ter coragem de olhar para dentro. Então ela vai olhar para dentro, ver por que ela é única, qual que é o diferencial competitivo que tanto se fala no mercado. Sim. Né, na parte de gestão, diferencial competitivo. E onde está o diferencial competitivo? Na estrutura? Não. Está aqui dentro. Qual que é o seu dom que te faz diferente de todo mundo? Aquilo que só você é, só você tem. E aí você precisa pegar mais daquilo e colocar para fora. E é lógico que é importante você mapear a concorrência, porque você vai entender como a concorrência está atuando e você traz para a sua realidade e transforma isso na sua realidade. Isso é modelar. Quando você mapeia a concorrência, a análise da concorrência, não adianta você copiar, porque ele vai ser uma cópia do mercado. E o mundo espiritual, inclusive, sabe que você é uma cópia, sabe que você é um plágio, sabe que você é pirata. E é pesado, né? Você ter que copiar alguém se aquilo não flui de dentro de Mas você. a maioria das pessoas só fazem isso, Angélica.
Elas ficam pirateando as outras pessoas e querendo ser autêntico. E aí não sabe porque por dentro tá tão destruído e assim, eu vejo muita gente tão pobre que ela só tem dinheiro, né? E aí para pensar, algo pirata tem valor? Não. E a pessoa quer ser pirata, porque copiou alguém e quer ter valor. Não combina uma coisa com outra. O que tem valor, o que é? O que é autêntico. Sim. Entendeu? É isso que as pessoas precisam despertar. E ela não vê solução porque fatalmente ela está copiando alguém. Muita gente cai naquele anúncio assim, né? Aprenda a ganhar X valor por semana. Meu, não é dessa forma, né? Não. Quando a gente foca só no dinheiro, não é ser hipócrita e falar que não quer ganhar dinheiro. Claro, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Quer gerar, fazer Sim, dinheiro. E tá tudo certo. Mas quando o foco é só naquilo, é só por aquilo, é muito vazio, né? Então, as pessoas aprenderam a correr atrás do fruto, que é o dinheiro. Sim. O dinheiro não é prosperidade, o dinheiro não é riqueza. O dinheiro é fruto dessa tríade: prosperidade, riqueza e abundância. Enquanto não ativar a prosperidade, a palavra prosperidade quer dizer florescer. Uhum. Ou seja, você é uma semente e começa a germinar e florescer. Sim. Tá? Depois da flor é que vem o fruto. Uhum. Então você precisa primeiro prosperar. O que é prosperar? Se tornar uma árvore, florescer, se tornar uma árvore grande e frutífera. Criar força, que é a riqueza, que é seu caule. Uma copa abundante para gerar muitos frutos, que é o dinheiro. E as pessoas correm atrás do fruto. Só que quem trabalha com fruto é o diabo, Deus trabalha com semente. Sim. Foi o diabo que ofereceu o fruto. Foi. E Deus trabalha com semente. Só que todo mundo aprendeu a correr atrás do fruto. Por isso que essa promessa, olhe, faça o curso e ganhe 5 mil reais por semana. A pessoa vai atrás dessa magia. Porque ela quer magia, ela quer o fruto, ela quer a magia, ela não quer se transformar. E o que a gente traz aqui na Decifrando o Sucesso é a transformação para você se tornar uma árvore frutífera. Porque se eu retirar todos os frutos de uma árvore frutífera, ela fica nervosa? Ela fica preocupada? Não. Não, ela gera frutos. Sabe que vai. Essa é a diferença. Que ela vai gerar depois novamente, né? Não tem esse medo, né? E assim, é engraçado que as pessoas elas ficam tão desesperadas que a mente delas fica com tanto barulho, com tanta informação, com tanta coisa que eu vou nesse, eu vou naquele. Eu conheço pessoas que estão fazendo, tipo, 20 cursos ao mesmo tempo e não estão executando nada porque elas acham que a promessa daquele curso vai levar ela ao êxito. Angélica, pior do que não ter conhecimento é ter conhecimento errado na cabeça. Sabe por quê? Isso distorce o seu modelo mental. É melhor ser ignorante do que ter conhecimento errado na cabeça. O ignorante, ele fala assim, eu não sei, eu preciso aprender. E aí ele se abre para o conhecimento correto. Aquele que está cheio de conhecimento não tem espaço para a verdade. Não. E aí é mais difícil quebrar esse modelo mental do que do que uma criança que, por exemplo, que é ignorante. Entenda a palavra Sim. Ignorante. Que ignorante é que você não conhece. Uhum. Eu sou ignorante para pilotar avião, por exemplo. Uhum. Não sei. Uhum. Né? Uma criança que é ignorante a muitas coisas, é muito mais fácil você colocar ali o verdadeiro conhecimento do que alguém que já está com a cabeça cheia. E aí começa a se desanimar, começa a pessoa da loja. Uhum. Porque eu já tentei tanto e eu não consigo. Porque tenta da maneira errada com o conhecimento errado. E o verdadeiro conhecimento, ele vem do alto. Porque o verdadeiro conhecimento, ele prepara o seu modelo mental, a base onde você vai despejar o conhecimento técnico para você usar da maneira correta. O seu modelo mental não vai determinar a sua profissão, e sim como você vai executar a sua profissão. Tá. E aí a sua profissão depende, lógico, da parte de informação técnica. Uhum. Mas a hora que você junta o modelo mental correto com a informação que você vai usar, isso sim gera resultado de verdade. Porque a grande maioria das pessoas, na escola inclusive, foram ensinadas a ter um monte de informação, por exemplo, informação técnica de como administrar, de como ser médico, de como ser advogado. Mas o que mais você vê são médicos, advogados, arquitetos, enfim, essas pessoas frustradas porque não consegue ter sucesso com esse tanto de informação que tem, porque o problema está no modelo mental. Não é desmerecer, mas quantos arquitetos e engenheiros estão hoje trabalhando como Uber, né?
Eu, pelo menos, já conversei com uns 10 motoristas que têm uma formação muito legal. Você vê que o cara é inteligente, mas ele está trabalhando como Você Uber. percebe a diferença? Vou dar um exemplo da Bíblia. Nicodemos, mestre da lei, tinha todas as informações. Foi procurar Jesus. Jesus, o que eu faço para ter os resultados que você tem? O que eu faço para ser igual a você? Ele falou, vai estudar mais? Não. Ele falou, Nicodemos, importa que você nasça de novo. Aí Nicodemos pirou o cabeção. Falou, como assim nascer? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Ele falou, não, Nicodemos. Se liga. Não viaja. Você tem que nascer de novo do espírito. Ou seja, quando você ativar o seu verdadeiro eu, quebrar esse modelo mental que você tem e deixar de verdade a conexão sua aberta, aí toda essa informação que você tem pode ser usada de maneira maravilhosa. Agora, quando você junta informação técnica pesada, de conhecimento técnico, por exemplo, você vai abrir uma loja, que tem essa pessoa da loja. O que é ponto passagem, o que é ponto destino, como é que você administra os seus gastos, técnicas de vendas. É que você pega toda essa informação, modifica o seu modelo mental, tem os downloads de verdade e usa toda essa informação no modelo mental certo, aí tem resultado. Aí flui. Essa é a diferença. E aí, uma das coisas, né, que, como você falou, em relação ao faturamento, que eu também vejo, e eu vi no PMP, eu achei muito legal ali você ensinando como precificar. Sim. Né? Eu tinha uma ideia de precificação, achava que, nossa, eu sabia tudo. Ali eu falei, caraca, eu não sei nada. Nossa, existe uma grande chance de eu estar tendo prejuízo nas coisas que eu estou fazendo, porque a gente não leva em consideração fatores, né? Então, assim, como não é tão simples assim você conduzir o seu negócio, né? Você precisa de informação. Essa parte técnica de competência que eu falo é necessário. Uma coisa é modelo mental, outra coisa é competência técnica. E o grande erro que as pessoas cometem é então aqui eu vou só mudar o modelo mental, tratar da parte espiritual e de alma e não adquirir essa aqui. Não, é um conjunto das duas coisas. Sim. Eu preciso renascer, ativar o meu espírito para que ele comande minha alma e também ter conhecimento técnico. A hora que eu junto as duas coisas, isso é poderoso. E as pessoas não entendem isso. Por exemplo, eu faço a mentoria Infinity aqui em casa. A gente traz 10 pessoas, 10 geralmente empreendedores, que têm um grande desafio e não conseguem romper com aquilo. Olha só que loucura. Aí todos unidos para olhar o problema de cada um de uma vez só. Então, olha os 10 problemas, cada hora um, e todo mundo olhando para aquilo e eu comandando de maneira correta. Acontecem downloads porque a gente junta 10 conhecimentos diferentes, 10 visões diferentes, 10 mais a minha, e aquilo destrava a mente das pessoas de uma forma que elas não conseguem entender o porquê, mas o porquê está aí. E Salomão fazia isso. Salomão, o homem mais inteligente do mundo, tinha 12 conselheiros. Isso é muito importante. E o que eu achei também legal, né, falando um pouco do PMP, é isso, que você conseguiu ali juntar esse lance de você conhecer o seu perfil de comportamento e depois você trazer a competência, como você conduzir, como você liderar a equipe, né? Então, é bem completo. E na Mentoria Infinity você pegar essa bagagem, né, toda a informação, é como se você pegasse um pote de Lego e montasse ali, né? Exatamente. Porque é diferente no PMP. Vamos lá. É propósito, missão e projeto. Então, ali, você aprende a pegar uma ideia do zero e transformar num projeto vencedor. Aí você vai aprender a calcular mão de obra, como você falou, investimento inicial, formar seu preço, proposta de valor, estratégia de marketing, estratégia operacional, tudo isso de forma teórica. Mas qual que é a grande dúvida? Aí a pessoa vai colocar isso na prática. Vai colocar na prática. Aí começam a vir as dúvidas. E para isso que tem que estar na mentoria. Porque daí tudo isso é ligado, como você falou, um grande Lego, e aí fica na prática ligado com 10 pessoas ao mesmo tempo, olhando para o seu problema e para o seu desafio. Isso é muito poderoso. E assim, né, o quanto isso diminui prejuízos. Eu acho que as pessoas, elas não têm essa... Tipo assim, elas pensam, eu vou ter um investimento para fazer uma mentoria. Independente daquilo que elas
né, se propõe a fazer. Eu não vou porque eu vou gastar X valor. Só que elas não olham o quanto elas desperdiçam não tendo essa informação. Não olham, não olham. E as pessoas elas acham que ou eu preciso só disso ou eu preciso só disso. Não, tem que juntar tudo isso. E quando você tem alguém junto com você te orientando, você acelera o tempo e diminui gasto. É estatística, Angélica. De cada 10 empresas, 8 fecham no primeiro ano. A pessoa está super bem intencionada, a pessoa, às vezes, foi um grande executivo de uma empresa, tem capacidade técnica, mas não é só isso para ser um empreendedor de sucesso. É muito mais do que isso. Eu falo que tem 3 leis que você precisa cumprir. São as leis humanas, as leis naturais e as leis divinas. Quais são as leis humanas? São as leis aqui que regem o país. A Constituição, leis trabalhistas, tributárias, que essas leis agem sobre a gente. Eu posso não concordar com as leis tributárias, eu também acho muito alto, mas ela age sobre mim e eu tenho que cumprir essas leis. Acima dessas, tem as leis naturais. Por exemplo, a lei da gravidade é uma lei natural. Mas o que a lei da gravidade tem a ver com negócio? Mas tem outras leis naturais que atuam sobre o meu negócio, mesmo que eu não concorde. Se eu não concordar com a lei da gravidade, se a gente pular de um prédio, eu vou morrer. Sim. Mesmo que eu não concorde com a lei, eu não gosto dela, não acredito na lei da gravidade, ela atua sobre mim. Sim. Por exemplo, oferta e procura é uma lei natural. Sim. Se eu não entender as leis naturais que vão atuar sobre o meu negócio, eu não vou conseguir ter sucesso. E acima de todas essas leis, tem as leis espirituais, as leis divinas, que comandam todas elas. Eu, durante muito tempo da minha vida, fiquei parado nas leis humanas e nas leis naturais, competência técnica. Tá. Que eu me aprofundei demais. Trabalhei fora do país, na Europa, trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei no México, tive grande formação, aprendi com empresas alemãs, eles investiram demais na minha formação técnica. Mas o meu sucesso só veio de verdade quando eu entendi que acima de todas essas leis tem as leis espirituais. E aí, quando eu juntei as leis espirituais com as leis naturais, com as leis humanas, aí o sucesso veio assim. Aí não tem nem como comparar, né? É imparável. Exatamente. E aí precisa aprender a juntar essas 3 leis. Porque só a parte de competência, que é a lei natural, você consegue resultado. Eu consegui. Só que eu trabalhava o triplo. A qual custo, né? Me rendeu uma crise de estresse. Não precisa ser assim, não deve ser assim, se você conseguir juntar as 3 leis. E hoje, um pequeno empresário, quando ele escuta isso que você fala, o que eu percebo? Ele não, como você trabalhou em grandes empresas, eu percebo que ele não consegue encaixar isso para dele. Porque existe essa comparação, né? Sim. Não, imagina, ali tem uma estrutura, né? Mas por que o pequeno não pode ter essa estrutura? Qual que é a dificuldade? Será que também é uma forma dele olhar o negócio dele? E na verdade, é que as empresas têm fases. Mesmo, vamos supor... Todas as empresas passaram por essa fase? Todas as empresas passaram. Tá. Algumas param pelo meio do caminho. Mas as empresas têm fases. E as fases das empresas, ela independe da estrutura que você tem. Tá. É um bebê que nasceu. É a mesma coisa que você já nasceu grande. Não, nasce bebê. E, por exemplo, se eu montar uma empresa hoje, ela vai nascer na primeira fase. Não importa que o meu nível de consciência está são 7 fases. Meu nível de consciência está na 7ª fase. Não importa, porque a empresa nasceu. Ela nasce na primeira fase. A primeira fase da empresa é fé. Eu atribuí cada fase da empresa com itens espirituais. Então, a primeira fase é a fase fé. Por que fase fé? Tem que acreditar naquilo, né? Ela não existe. Você precisa começar a empresa. Então, você precisa ter fé que a sua ideia, o seu projeto vai gerar resultado. Seria legal fazer uma foto final do tipo assim, olha, eu quero que minha empresa fique dessa forma. Sim, é importante. Nessa primeira fase. Só que você tem que entender o seguinte, a fase fé da empresa, vamos dar um exemplo, a pessoa saiu do CLT. Não, eu acredito, eu tenho fé e vou abrir a empresa. Fase fé. Tá. É a mesma coisa, o pessoal... Vamos fazer essa analogia que eu faço exatamente quando o povo saiu do Egito e foi até a Terra Prometida. Para sair do Egito, eles tinham que crer
Que ia dar certo. Que ia dar certo. Senão nem sairia dali. Sim. Mas eles estavam onde? Na escravidão e no conforto de que ali eles tinham comida, bebida, era só trabalhar que recebiam tudo. Das 8 às 18, 30 dias de férias. CLT. CLT, tá ali. Não que a CLT seja sinônimo de escravidão. Veja bem, não. Não. A pessoa pode ser um intraempreendedor. Tá? Mas vamos fazer analogia disso com o empreendedorismo. E a O pessoa... comodismo da CLT, né? Exatamente. Porque tem gente que está na CLT e não é acomodado. Exatamente isso. Aí ela precisa acreditar que a grande ideia dela vai dar fruto. Então ela precisa dar o passo de fé. E aí, nessa fase de fé, o que vai acontecer? É a luta da dúvida. Será que eu tomei a decisão certa? Uhum. Depois que pediu a conta, pegou o fundo de garantia e vou colocar no meu projeto. Aí começa, caramba, será que vai dar certo? É a fase de dúvidas. É a fase que você não tem provisão ainda. A empresa não está gerando caixa. Uhum. Você está começando a constituir a empresa. Por isso que só vive de fé. Então, toda empresa que nasce, é lógico, ela pode ter um investidor que já coloca dinheiro e tem caixa. Mas ela não está gerando caixa. Uhum. É normal para qualquer empresa que começa. Então, essa fase é muito importante. E a vontade de voltar é muito grande. A pessoa estava na CLT e reclamava. A hora que ela dá um passo, ela fala... Ai, eu fiz isso. Será que eu devia ter feito? Será que eu não devia ter ficado na CLT? Eu ainda briguei com o Matheus. Eu falei, por que eu saí? Era pra ter ficado. Tava tudo certinho no quinto dia útil. Você está entendendo? É isso que acontece. E aí, a hora que desse passo de fé e querer voltar, muitas pessoas param nessa primeira fase. Uhum. A fase de fé, eu falo que normalmente dura 1 ano. E aí, você está preparado para ter 1 ano de fé? Viver pela fé? Quer ser empreendedor? Eu não vou falar aqui mentira. Ah, não, tranquilo, ó. Comece assim e em 7 dias fique milionário. Não fica. Não. Você deixa a pessoa que vende o curso milionário. Exatamente. Está entendendo? Então, essa fase é isso aí, é a fase da fé. E toda empresa nasce nessa primeira fase. Não tem jeito. Tem pessoas que conseguem encurtar isso muito, mas elas não estão gerando resultado ainda. Vive de fé. Uhum. Para ir para a próxima fase. Entendeu? Qual que é a segunda fase? Aí a segunda fase é o maná. Tá. Que maná? Para quem não sabe o que é maná, maná é o alimento que cai no deserto. Uhum. Então vamos lá. A primeira fase, ela saiu do Egito, certo? Lá da CLT. Tá. Aí, para ela romper, para ela entrar no deserto, ela teve que passar pelo Mar Vermelho. Então olha só, você vai ficar ali nessa caminhada até chegar ao Mar Vermelho. E aí, de repente, você vai e fala assim, não, passei o Mar Vermelho. Por que passou o Mar Vermelho? Não tem mais volta para o CLT. Tem um mar agora de distância. Já era, querido. Já era. Você quebrou a volta, passou pelo Mar Vermelho. E aí entrou no deserto. Você pensava, passei o Mar Vermelho agora, beleza. Não, aí você vai entrar no deserto. Uhum. No deserto, na fase maná, antes você não tinha caixa. Você estava caminhando até atravessar o Mar Vermelho. Não tinha resultado nenhum, não gerava caixa, zero. Não teve uma venda, nada. A hora que você for para a fase maná, você só ganha por dia. Você não tem fundo de caixa. Uhum. Como é que funciona o maná no deserto, que Deus derramava? O maná era como se fosse um pão que caía do céu, né? Uma farinha. Eles conseguiam comer no dia. Não dava para guardar o maná. Se guardasse, no dia seguinte estava azedo. Ou seja, só tem a provisão para o dia. É aquela fase da empresa que a pessoa está sobrevivendo ali no deserto. Está no deserto. E está sobrevivendo. Só que ela precisa continuar caminhando. Porque essa fase do deserto é a fase de preparação, a fase de processo para você criar musculatura para ir para a próxima fase. Uhum. E toda empresa passa por essa fase. Só gera caixa para pagar as contas do dia. Uhum. E está tudo certo no começo, que é essa fase maná. Na fase maná, as pessoas têm o espírito de jogador. Que espírito de jogador? O jogador é o seguinte, para eu ganhar, você tem que perder. Você pode perceber que toda empresa nova, ou todo empresário novo, ele acha que ele precisa jogar, ele precisa articular, eu preciso levar vantagem. Ele não entende que tem espaço para todo mundo no mercado nessa fase. Ele quer destruir, ele fica mais focado no concorrente dele do que no próprio negócio. Ele não acredita que tem espaço para todo mundo. Uhum. Ele acha que para eu ganhar, alguém tem que perder.
nessa fase. Porque realmente é só o do dia. Ele não consegue entender. E ele começa a agir dessa forma, nessa fase. Só que ele tem que aprender que, na verdade, não é assim. Que, na verdade, tem espaço para todo mundo. E que, para a próxima fase, ele precisa aprender isso para conseguir ir para a próxima fase. Que ele não, o mercado não precisa perder para ele ganhar. Pelo contrário. Aqui nessa fase, ele tem que entender que a hora que ele perceber que ele precisa agregar valor na vida do próximo para ter resultado, é que ele começa a ir para a próxima fase, que é a terceira fase. Vamos lá. Aí, a terceira fase, você já caminhou no deserto. Aí a fase espias. O que é espias? Lá, de novo, na analogia do povo do Egito. Deus pediu para que 12 pessoas fossem espiar a terra prometida. O que é isso? Você já atravessou o deserto, você já aprendeu que não é um jogo, que tem para todo mundo e que existe uma terra prometida. O que você precisa fazer na fase espias? Conexão. Ir visitar novas empresas. Se conectar com as pessoas certas. Ter uma visão do que você quer de verdade. Fazer benchmarking, mais do que network, é benchmarking com outras empresas. Sim. Entender o que é benchmarking. Você visitar, ver o que aquela empresa tem de bom e trazer para a sua realidade. Ampliar a visão. Porque como é que foi na fase espias? Pegou 12 pessoas e foi ver a Terra Prometida. E aí foi ver a Terra Prometida, que era uma coisa muito grande para eles, e eles voltaram e falaram o seguinte, não, isso não é para gente. Isso não dá para mim. Só 2 acreditaram. Então pega a estatística do Sebrae, que é a mesma coisa, né? De cada 10, 8 fecham. Sim. Você está entendendo? E muita gente começa por essa fase, né? Dos espias. Aí não tem nem o que copiar, não tem nem o que modelar, se inspirar, né? Para colocar. Não tem negócio. Então, aí você precisa dessa fase, você vai conhecer o campo, você vai, sabe, se unir a pessoas que podem fazer diferença. Eles foram visitar lá, e olha só, eles se uniram a pessoas lá dentro da muralha de Jericó que ajudaram eles. E aí a maioria foi visitar e falou, não, isso é muito grande para mim, isso não. Então, nessa fase, é para a pessoa pensar grande, de verdade. Não é a terra prometida, é muito grande. E continuar caminhando nessa fase, para ir para a próxima fase. Você percebe que não tem como pular essas etapas? Você precisa ir criando musculatura para ir de etapa em etapa? Você consegue potencializar e diminuir o tempo com o mentor, certo? Exatamente, isso sim. Do que eu, por exemplo, olhando essa analogia, eu consigo ver que eu perdi muito tempo em algumas fases que eu poderia ter ido mais rápido. Não tem dúvida. O povo ficou 40 anos no deserto. Poderia ter ficado 40 dias. Exatamente. Você está entendendo? Então você pode acelerar. Não dá para pular fase, você consegue acelerar essas fases. Legal. Tá? E na fase de Jericó, é que eu falo aquela frase, que nos caminhos que os pontos são ligados. Por que essa fase de Jericó? Foi quando ele derrubou a muralha de Jericó, né? Josué, ele foi ali com o pessoal. Ele não sabia como ia derrubar a muralha. Então, se na fase anterior a espias você vai só ver a terra prometida, aí você fala, não sei como chegar ali. Mas você precisa continuar caminhando. E no caminho é que os pontos são ligados. Sim. E aí coisas acontecem que você não esperava. Só que só vai acontecer se você não desistir. O oposto de sucesso não é fracasso. O oposto de sucesso é desistir. Você pode ter tido vários fracassos durante essa caminhada, mas se você não desistir, de repente uma estratégia que você não pensava faz... Caramba, como é que isso aconteceu? E a hora que você olha para trás e fala, meu Deus do céu, eu não imaginava que ia ser assim. Na minha vida foi muito assim. Eu planejei algumas coisas, mas muitas coisas aconteceram que eu não podia imaginar. Por exemplo, para aparecer um Fantástico. Eu nunca planejei isso na minha vida. Só que aconteceu. Eu nem fui atrás. Aqui é a mesma coisa. Ele não imaginava que ele ia dar 7 voltas em volta da muralha, ia rachar aquela muralha e ele ia conseguir entrar. E, por exemplo, o fato de você ter aparecido no Fantástico, você acredita que tenha redirecionado você para outra... Não redirecionou, só acelerou e potencializou. Ah, tá. Legal. Potencializou, porque na verdade estava tudo lá dentro já. Como todo mundo. As coisas que vão acontecer vão potencializar o que já tem em você. Se é que você sabe quem você é. Porque só pode potencializar a sua verdadeira essência. É aquele lance, né? Antes de se tornar um gênio, você é um louco, né? Mas é quando você gera os resultados, você se torna um gênio. Aí virou gênio. Né? E depois da fase de Jericó, que é a 5ª fase, aí sim vem a Terra Prometida.
E aqui na Terra Prometida, ou seja, você já quebrou as muralhas e já entrou na Terra Prometida. Aqui a sua empresa já está estável. Mas não quer dizer que acabou. Não, de jeito nenhum. Ainda é o quinto. Porque olha só, vamos lá. Você teve a fé, passou o Mar Vermelho, não tem mais volta. Passou pelo deserto, criou musculatura para isso. Aquela fase que, sabe, vende almoço para pagar a janta. Para pagar a janta. Né? Aí, na fase espias, visitou a Terra Prometida e aqui você entrou na Terra. Aí Jericó, que você quebrou a muralha e aqui você entrou na Terra Prometida. E quando você entra na Terra Prometida, aqui você já sabe qual são os seus dons. Porque nessa caminhada toda, foi tudo despertado em você. Você está em uma outra fase da empresa. Poucas empresas chegam nessa fase. A grande maioria para pelo caminho. Ou não quebra, mas fica estacionada, ou no deserto, que dá para sobreviver no deserto, 40 anos. Tá? Ou ali tentando entrar na Terra Prometida e só fica tentando e não entra, fica sobrevivendo ali. Agora, na Terra Prometida, você para de sobreviver e começa a viver. Aqui você começa a ter provisão na sua empresa, começa a ter fundo de caixa, começa a fazer a diferença de verdade, não só na sua vida, como na vida dos funcionários. Quando eu falo que toda empresa tem que cumprir propósito, é nessa fase que ela cumpre propósito. Não é desde o início. No início está só criando musculatura para sobreviver. Enquanto você não chega nessa fase, você não está cumprindo propósito. E eu vejo muitas empresas que estão só sobrevivendo, não estou cumprindo meu propósito. Não está. O que você não pode perder é a visão de que você vai cumprir o seu propósito. Mas você só consegue cumprir de verdade aqui, quando você está na Terra Prometida, porque você tem musculatura para ajudar as pessoas. Por exemplo, um salva-vidas. O que ele faz se ele estiver tirando uma pessoa e uma onda jogar ele contra um pilar do pier ou contra uma pedra? Ele pega e põe a vítima entre ele e a pedra, ou entre ele e o pilar. Porque se ele não estiver bem, ele não consegue salvar ninguém. Então você só vai conseguir, de verdade, transbordar para a vida das pessoas se você conseguir entrar na Terra Prometida. Você acha perigoso a fase da Terra Prometida, da pessoa se acomodar? Muito perigoso. Porque tem a fase 6 e a fase 7 ainda. Né? Muito perigoso. Demais, demais. E olha só, se você pegar o exemplo de José. José, quando ele teve aquela estratégia de acumular durante 7 anos para depois só o Egito ter alimento, ele teve que preparar as pessoas para vir até essa fase. Ele foi duro com todo mundo nessa fase. Ele primeiro tomou os bens, tomou as terras, tomou os animais, fez as pessoas de escravos para depois eles entenderem isso aqui. Então é muito, muito fácil as pessoas se perderem no caminho ou ficar estacionadas aqui. Muito fácil. Que seriam as pessoas que estão ali naquela média, né? Exatamente. Eles até estão na Terra Prometida, eles conseguiram entrar ali, só que eles estão ali, aqui tá bom, e fica parado por ali. Mas não é ali, porque você não nasceu para ficar aqui. Tudo bem que aqui você já conhece seus dons, você sabe compor sua equipe, escolher as pessoas certas, você já escolhe as batalhas que você quer lutar. As batalhas não vêm para você escolhe, não, isso aqui eu pego, isso aqui não. Porque antes... É aquela loucura pelo cliente. Não, vem cliente, mesmo que o cliente não tem nada a ver com você, que você não vai conseguir agregar... Um monte de bucha, né? Um monte de bucha. Você nem consegue agregar valor na vida da pessoa, mas você precisa, porque você precisa sobreviver. Sim. Aqui você já escolhe. Sim. Qual batalha você quer lutar? Porque a vitória que você quer está no final da batalha que você quer lutar. E aí você consegue para a próxima fase, que é a fase propósito. Aí aqui sim você cumpre o seu propósito. Sim. Você percebe que é uma jornada, é uma caminhada? E muitas pessoas por aí falam assim, não, lógico que eu também falo sobre isso, mas não, você precisa cumprir propósito. Ok. Também. É o caminho para chegar na sexta fase. Mas tem todo esse caminho para percorrer para você cumprir propósitos. Então você não consegue. Você mal consegue sobreviver. Como é que você vai transbordar, que é a próxima fase? É o transbordo. Como é que você vai... Transbordar tá tão cheio que vaza por cima. E aqui na fase propósito é exatamente isso. Você cumpre o seu propósito e aí você cria espaço para os seus funcionários cumprirem propósito dentro da sua empresa. Porque a motivação é individual, você não consegue motivar ninguém. Eu recebo vários convites. Eu preciso de uma palestra motivacional. Não existe palestra motivacional. O que você consegue não é motivar seu funcionário, você consegue manipular seu funcionário a maioria das vezes. Você troca dinheiro por tempo, você está manipulando.
Está uma comprando. lavagem cerebral, né? Agora, criar uma condição na empresa para que a pessoa vá de livre e espontânea vontade, eu vou lá para cumprir meu propósito Engajado, hoje. né? Aí é engajamento. Mas você vai criar um ambiente que possibilite que a pessoa cumpra o propósito, mas ela vai cumprir, não é você. É uma escolha dela, né? Vem de E dentro. nessa fase de propósito é isso, você cumpre o seu e cria ambiente para que todos os seus funcionários cumpram o propósito lá também. Eu achei muito interessante, né? Que eu ouvi uma pessoa falar assim, olha, eu tenho uma empresa, eu realizei vários sonhos, e um dia eu cheguei para o meu funcionário e falei assim, qual que é o seu sonho? Gostaria de realizar o seu sonho. E eu acho que é o sonho de qualquer empresário. Com certeza. Poder fazer isso, olhar para alguém que você está vendo que está percorrendo aquilo que você já percorreu e falar assim, qual é o seu sonho? Eu gostaria de ajudar você a realizar. Não muitas vezes não dar, carregar no mas colo. Exatamente. Ajudar. Exatamente. Ser essa ponte, né, para que ele consiga chegar até o sonho assim, dele. Eu passei por isso também, eu agi dessa forma, não deu muito certo, tal, né? Você poder trazer essa sabedoria para outras pessoas, né? A gente tem que ter o seguinte princípio: a pessoa, quando entrar na sua empresa, ela tem que sair melhor do que entrou. Esse, na verdade, é o grande objetivo, né? E aí vai para a última fase, que é a fase reino. Aqui, você já possui uma autopreservação. Como é que é um reino? Imagina um castelo com umas muralhas fortes em volta, com um grande lago cheio de jacaré, que não é fácil de atingir. Mesmo que as crises vierem, você já tem estrutura. E, na verdade, você abastece vários outros vilarejos em volta. Ou seja, outras empresas dependem da sua empresa. Outras pessoas, não só quem está ali dentro do reino, você abastece todo o vilarejo em volta. Porque está na fase reino, que é a última fase da empresa. Aí que você vai parar? Não. Porque daí, o que um rei tem dentro dele? Conquistar outros reinos. Começar outros projetos. Mas você tem habilidade, porque você já foi até a última fase e tem um nível de consciência de reino para conseguir até o final. Então, essas são as fases de uma empresa. Uhum. E não dá para fugir disso. E a pessoa que corta essa fase, a tendência de nada dar certo comigo é muito Porque provável. É direto para o reino ou direto para a fase da Terra Prometida. Não tem como. E eu acho engraçado que aí as pessoas elas buscam assim, por exemplo, eu tô vendo a vida do Pedro, mas ninguém viu o que você passou para você chegar onde você está. Eu chamo de ilha dos resultados. Uhum. Como é que é a ilha dos resultados? Todo mundo vê os resultados. Uhum. Tá? É o que fica para fora da água. Mas uma ilha não é só o que fica para fora da água. É tudo que tem para baixo da água que sustenta aquela ilha. E ninguém vê. Só vê o quê? Os resultados. É a ilha dos resultados. Nossa, olha que beleza, ele está ali na ilha paradisíaca, com coqueiro, com rede, Mas e o que tem para baixo? O que tem para baixo começa lá, com a intenção que você tem de agregar valor na vida do próximo. Toda essa jornada que você fez. Para daí aparecer o resultado para cima da água. E eu acho que em tempos de rede social é muito bom deixar claro que ninguém vê bastidor. Não existe ninguém que esteja ali à frente que não teve que se sacrificar, que não teve que lutar, que, né, independente das ferramentas que eles utilizaram para chegar onde chegaram. Ninguém está 100% do tempo super bem. Não. Quem fala está mentindo. Você pode ter tempos muito curtos que você... Cara, e aí você consegue sair rápido. Mas o tempo inteiro não tem como. Porque todo desafio gera um desconforto. Eu acho bom esse tempo de bad que eu falo. Você entrar naquela bad. Porque você começa a rever algumas atitudes. Porque é muito fácil a gente entrar no automático, né? Muito fácil. E você ficar no Egito, você entra no automático. Você vive uma vida no automático. Todo desafio tem uma fasezinha de deserto. Uhum. Eu estou aqui, eu quero vir para cá. Eu preciso passar pelo vale para subir para a próxima fase. Eu vou pegar um helicóptero e vou direto. Não, você não criou musculatura aqui para subir essa montanha para merecer estar aqui em cima. A única coisa que eu falo, Deus, me ensina rapidão, assim, que eu preciso aprender, porque eu não quero ficar aqui. É isso. A fase, ela pode ser muito rápida, tá? Que é o que eu vivo hoje. Passo por isso, mas é muito rápido, porque vem rápido a solução. Mas tem isso. Ninguém acorda todos os dias 100% bem. Isso é mentira. E aí tudo isso volta para... Quando a pessoa entende quem ela é, de quem ela é filha, aí tudo isso é pesado, mas não é
tão pesado. Eu falei na live hoje, inclusive eu chorei umas 3 vezes na live hoje cedo. Porque eu estava orando antes da live, escutando um louvor, e Deus falou muito claro para mim que a grande maioria das pessoas, por mais que escutem o que é ser filho de Deus, elas não entendem o que é ser filho de Deus. Elas buscam Deus ainda dentro das igrejas, fora das igrejas, 98% das pessoas, como base de troca. Elas precisam suprir as necessidades dela ou realizar os sonhos dela. E por isso que elas estão buscando Deus. E quando elas entenderem que elas são filhos, e filho não precisa trocar, já é dele. Se você pegar o filho pródigo, o filho que foi, ele fala que ele caiu em si e pensou: qualquer servo do meu pai tem pão na mesa e eu estou aqui comendo a comida de porco. Uhum. Ele não falou: caramba, eu amo meu pai, eu vou voltar. Ele não falou isso. Ele pensou como servo de novo, que tem que ter base de troca. Ele falou: vou voltar para ser servo do meu pai. E quando ele chegou, o pai falou assim: filho, você não é servo, você é filho. Tudo que é meu é seu. Você não precisa trocar nada comigo. Já é seu. E o filho que ficou? A mesma coisa. Não tinha entendido, não. Também se portava como servo. Falava: pai, você nunca matou sequer um cabrito para mim. Agora esse seu filho aí que voltou, Mas é seu. falou: tudo é seu. E as pessoas vêm para Deus: então eu vou fazer para poder merecer, para receber. Não. Se posiciona como filho. E para pensar. Relacionamento de pai e filho. Acorda de manhã, vamos supor que a Dudinha acordasse: pai, preciso disso, preciso disso, preciso disso, preciso disso, preciso disso. É lícito que ela precisa, ela realmente precisa. Mas que relacionamento é esse? E o pai sabe o que a gente precisa, é isso que a Bíblia fala. Eu sei o que ela precisa. Ela não precisa nem pedir. É lógico que eu quero que ela fale, que ela coloque diante de mim as necessidades dela. Mas é muito mais, é intimidade, tudo que é meu é dela. Não precisa trocar comigo. Você acha que minha filha precisa trocar comigo? E as pessoas se direcionam para Deus fazendo troca. O satanismo é assim. Sacrifica algo para receber algo. Uhum. E quando as pessoas entenderem que é intimidade que traz essa autoridade de filho, e aí tem acesso a tudo, percorrer esse caminho aqui é rápido. E eu acho engraçado, muita gente fala assim: eu quero que tal coisa dê certo na minha vida, eu quero fazer uma viagem. Se Deus quiser. Eu tirei essa frase da minha vida. Eu falei: Deus quer. Ou então assim: e aí, como é que tá indo? Tá indo como Deus quer, né? Como Deus quer o quê? Deus não quer isso, não. Porque fica assim, um Deus que projeta uma vida miserável. Então. E eu acho que esse assunto ele dá muito pano para manga, porque daí sai aquele lance de que Jesus era pobre, que para você só entra no céu quem é pobre, e vem esse marxismo, né, cultural à tona, né? Exato. Então, assim, não tem dúvida, né? porque também o cara que é empresário, ele, na nossa cultura hoje, ele é mal visto como o cara que usa as pessoas para enriquecer. Né? Então tem... As empresas corretas nunca vão substituir as igrejas, mas a sua empresa é uma base ministerial para transformar vidas. O mercado é feito por pessoas, sua empresa é feita por pessoas, e qual que é a base de toda empresa? Transformar vidas. Então as pessoas que entenderem isso vão surfar uma onda diferente. Uhum. É totalmente diferente você simplesmente trocar tempo ou produto por dinheiro, serviço ou produto por dinheiro, e você montar uma empresa para transformar vidas. Isso muda completamente o jogo. Completamente. Aí você é feliz, você é próspero e você é justo. Que é a nossa missão. Fora isso, você não consegue ter esses 3 pilares. E eu acredito que a transformação, ela não começa, por exemplo, todo mundo fala da política, né? Só existe político corrupto porque o povo é corrupto. Então, se essa transformação começar em nós, né, na sociedade, automaticamente os nossos governantes também mudarão. Exatamente. É isso aí. Terminamos mais uma vez aqui o nosso quadro Decifrando o Sucesso. Você viu que a gente tem até um script, mas ele vai longe. Mas é assim que tem que ser. Porque, na verdade, a gente vai discutindo temas do dia a dia para você entender cada vez mais qual que é o sucesso e como você decifra o sucesso para a sua vida. Tamo junto.